em cima da equação de Dirac. Hoje não, na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais em cima da equação de Dirac, mais aspectos da equação de Dirac. Ainda eu prefiro levar alguns assuntos antes, depois a gente se centrar um pouquinho e passar uma aula trabalhando a equação de Dirac. Então, fica como sugestão aí, um trabalho vale a pena ser lido, né? E sobretudo para quem está querendo exercitar algumas coisas com a equação de Dirac, que a gente vai estar trabalhando justamente o acoplamento do fóton, né, do eletromagnético com o meio. Esse trabalho aí contempla alguns aspectos que são além do acoplamento mínimo. Vale a pena dar uma olhada nisso, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente queria, o Leonardo trabalhou com vocês um pouco mais de representações tensoriais, e ele me falou que deixou um pontinho em aberto, que ele pediu que eu completasse, que é o seguinte, ele falou, ele, quando trabalhou com vocês, né, a representação 1,0 mais a representação 0,1, nós vimos que essa representação aqui, ela tem dimensão 3 aqui, e tem dimensão 3 aqui. Então essa é uma representação de dimensão 6. Então a representação é uma soma direta, uma representação de dimensão 6. Um tensor antissimétrico de rank 2, um tensor A', né, com essa propriedade aqui, menos A', com essa propriedade aqui, como eu estou no espaço obliposto, ela me reduz esse tensor que tem em princípio 16 componentes, mas a relação de antissimetria, que eu tenho uma matriz antissimétrica 4×4. Então nós temos aqui 6 componentes, né, independentes. E aí então esse tensor tem dimensão 6 e aquela representação tem dimensão 6. Então, na verdade, esse tensor como um todo, ele pertence a essa soma direta de representações. Ele não está numa representação só. Ele tem 3 componentes numa representação e 3 componentes na outra. E aí a gente pode usar o chamado vínculo, né, da dualidade. Então, vamos chamar isso aqui. E nós tínhamos trabalhado, eu acho que comigo ainda, aqui, na aula não anterior, na aula transanterior, nós tínhamos trabalhado o Leibniz em 4 dimensões, né, no espaço de Minkowski. E aí, nós tínhamos imposto, nós tínhamos visto que eu posso sempre de um tensor, dado um tensor antissimétrico, vamos chamar de DNI, tensor antissimétrico genérico, estou chamando aquele, um tensor antissimétrico, a mini. O dual dele, eu posso definir o dual dele, é um meio do epsilon, mi, falando a capa. Então isso aqui é o dual do tensor, que é um outro tensor, também antissimétrico, de rank 2, portanto, com 6 componentes. Mas são tensores independentes. Esse tensor aqui é um, e esse tensor aqui é sempre, quer dizer, um tensor que rearranja as componentes dele. Nós tínhamos visto isso. E, então, uma relação importante que tem aqui é que se nós tirarmos o dual do dual, então o que seria isso? O dual do A' seria 1 meio
do epsilon, mi. Falando, estou tirando o dual do dual. Então tem que aplicar essa relação de dualidade ao dual. Você está falando, né? A tio está falando. Isso aqui é o dual desse tensor. E esse aqui é o dual desse tensor. Então, o dual do dual. Eu retomo a mesma relação, só que substituindo aqui o dual. Só que esse cara aqui nós conhecemos. Esse aqui eu já sei quem é. Esse aqui é o meio do epsilon mi. Está falando também. E aí o dual é epsilon cada lambda o sigma a o sigma. Então, isso aqui é a expressão genérica do dual. Tinha colocado para vocês que devido à métrica do espaço anicótico ser mais, menos, essa relação aqui, ela tem um sinal menos. E essa relação aqui dá para nós menos 2 vezes delta ρ delta sigma mi menos delta sigma mi delta ρ. Então, esse menos aqui vem porque nós estamos no espaço anicótico. Se nós estivéssemos no espaço euclidiano, não teria índice nem em cima nem embaixo, todos os índices seriam embaixo. E aí, essa contração dupla, ela me daria 2, não menos 2. Então, esse menos 2 aqui. Colocando essa relação aqui, a gente mostra que o dual do dual não é o próprio tensor. Quer dizer, a dupla dualidade não te faz retornar ao mesmo tensor, mas te faz uma que a gente chama de uma anti-involução. Uma involução, que é quando a gente pega o conjugado complexo, né? Quando a gente trabalha com variáveis complexas ou números complexos, se a gente pegar o conjugado do conjugado, o que a gente tem é o objeto, retorna ao objeto. Ou se por acaso eu pegar, por exemplo, uma matriz e tirar o conjugado hermitiano do conjugado hermitiano, eu retorno na matriz original. Isso é uma operação que a gente chama de involução. Aplicando a mesma operação 2 vezes, eu retorno ao objeto original. A dualidade, ela vai depender do espaço. Dependendo do espaço-tempo onde eu estou, a dupla dualidade, por exemplo, se eu tiver em 4D euclidiano, 4 dimensões euclidianas, o dual AIJ é o próprio AIJ. Então, quando eu estou no espaço euclidiano 4-dimensional, a dualidade dupla, ela é uma involução, ela retorna ao tensor original. Devido à métrica do espaço de Minkowitz ser mais, menos, essa relação me traz esse sinal menos. E esse sinal menos me leva a essa relação. Então, o que isso está dando para nós? Isso está dizendo para nós o seguinte: se um tensor, o que significa a autodualidade? Se eu pegar um tensor, suponhamos, a pergunta é, se eu tiver um tensor A, mini, a pergunta é, este tensor comporta o vínculo de autodualidade? Porque se eu coloco a autodualidade, isso significa que eu estou impondo uma condição a mais. O tensor é antissimétrico. Então isso já me coloca ele com 6 componentes. Se eu colocar a autodualidade, significa que eu estou colocando uma relação nova em cima do tensor. Eu esperaria reduzir mais o número de componentes. Então a pergunta é, esse tensor comporta o vínculo de autodualidade? Então vamos lá. Se eu pegar um tensor que é autodual, isso significa um tensor autodual. Ele é igual ao seu dual. Isso é a autodualidade. Porém, essa relação, devido àquela anti-involução, se eu tirar o dual dessa equação, se eu pegar agora o dual dessa equação, então, isso significa que eu vou dualizar os dois lados. Então, A til mini é igual a til mini. Só que a til mini, independentemente de qualquer coisa, é a métrica do espaço que decide isso, a til mini é menos a mini. Essa propriedade é genérica.
em 4 dimensões do Minkowskiano. Agora aqui eu posso usar o vínculo de autodualidade. Agora vamos supor que esse tensor seja autodual. Então, ele teria que ser necessariamente certo. Então, essa condição de autodualidade, ela trivializa o tensor. Qualquer tensor que satisfizer a essa condição, então, ele é trivial, ele é zero, identicamente zero. Então, eu não posso, no espaço de Minkowski, definir a autodualidade desse modo. Ou anti-autodualidade, eu poderia também colocar um sinal menos aqui. Estou lidando com um tensor anti-autodual, claro. E aí vai ter a mesma coisa. Isso aqui vai dar um sinal menos, mas isso aqui vai dar o menos, isso aqui vai dar, esse cara aqui vai dar menos ele sempre, e esse cara aqui vai dizer que é menos ele, né? Então, eu vou ter esse sinal menos aqui, vai aparecer duas vezes, então eu vou ter menos, menos, e aí a coisa se cancela. Então, um tensor autodual ou anti-autodual em 4 dimensões minkowskianas é sempre zero. Então, não dá para impor essa condição desse modo. Porém, é o seguinte, suponhamos, então, quer dizer, então já respondemos a isso. Não posso impor diretamente a condição de autodualidade em cima de um tensor. Porém, suponhamos que eu tenho um tensor, eu não disse que esse tensor é real ou complexo. Suponhamos que esse tensor aqui seja complexo, um bicomplexo. Então, se esse tensor é complexo, ele vai se escrever com uma combinação, né, de duas partes antissimétricas tensoriais, x mini mais y mini. Então, claro, esse tensor aqui tem 6 componentes complexos, aqui estão 6 componentes reais, 6 componentes reais. Então, suponhamos que esse tensor seja complexo. E eu vou impor o seguinte, eu vou impor essa condição aqui, a til mini igual a i a mini. É um vínculo leve, é uma condição, vamos dizer assim, de vínculo que pode me dizer o quê? Vamos ver. Se eu pegar o dual desse, quer dizer, o dual desse cara, então vai ficar dual do x mais i vezes dual do y. Claro, quando eu estou escrevendo isso, esse aqui é real e esse aqui é real. Isso aqui é puramente imaginário. Estou pegando um tensor complexo e decompor na parte real e na parte imaginária. Então, escrevi o dual, né, em termos das suas partes real e imaginária. E aqui eu vou ter i x mini mais i y mini. Então, dessa relação aqui, eu tiro o dual assim. Como? Eu estou dizendo o seguinte, eu impondo essa condição. Estou dizendo que isso aqui seria, vamos dizer assim, uma autodualidade em sentido complexo. É um vínculo. Por que eu quero colocar esse vínculo? Para reduzir o número de componentes independentes. Da maneira que esse tensor está, ele tem 6 componentes reais aqui, 6 componentes reais aqui. Então, ele tem 12 componentes reais. Vamos olhar agora essa condição aqui. Então, se eu disser, estou em ponto, sempre eu estou em ponto. A pergunta é, até que ponto isso é interessante? Então, quer dizer, vou colocar aqui, em ponto. Vamos ver o que essa relação aqui pode me dizer. Então, dual desse mais ele. Então, daqui eu tiro que a parte real daqui tem que ser igual à parte real daqui. Então, x til mini é igual a menos y mini. E daqui eu tiro que o y til mini é y é igual a x mini. Vocês observam que essas duas relações são compatíveis. Por quê? Se eu tirar o dual desse lado, o dual do dual é menos x. E aí, o dual desse cara aqui é y. Né? O dual desse, se eu tirar o dual dessa equação aqui, o dual do dual é menos x. Isso. E aí, quando eu tirar o dual aqui, vai ficar menos y. Então, quer dizer, essa equação aqui é plenamente compatível com essa. Se eu tirar o dual dessa equação, eu ganho exatamente essa equação. Então, essas duas equações não são confundantes. Mas o que essa equação aqui está me dizendo? Essa equação aqui está me dizendo
que as componentes desse dual aqui estão ligadas a esse. Então, isso está me reduzindo o número de componentes. Isso está me dizendo que se, por exemplo, aqui, está claro? Está claro que essa relação é compatível com essa, não é conflitante com essa. Se eu tirar o dual do dual, eu ganho x, ganho menos x. E se eu tirar o dual desse, eu ganho y tilde. Então eu tenho um sinal menos aqui ao tirar o dual. Então essa equação aqui é uma réplica dessa equação aqui no espaço dual. Tirando o dual dessa equação, eu ganho essa. Então esse vínculo, essas duas equações são compatíveis. Então esse vínculo é um vínculo razoável, não é um vínculo que me leva a uma inconsistência ou não me anula também o tensor. E agora, o que ele me diz? Essa relação aqui eu tenho 6 componentes e aqui eu tenho 6. Então, no total, eu tenho 12 componentes. Mas vamos ver essa relação aqui, o que ela vai me dizer? X tilde 0,1 igual a y 0,1. Se eu pegar agora componente a componente. Então, x tilde 0,1 igual a y igual a menos y 0,1. Então, se eu for olhar o x tilde 0,1, isso aqui, se eu tirar o dual, componente 0,1 do dual, é a componente x, isso aqui é 1 meio de epsilon 0,1 mini x mini, isso aqui é o dual desse caso. Se isso aqui é 0,1, isso aqui vai ser 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, as duas coisas. Se soma, é 0, 1, 2, 3, vai ficar menos, x tilde 0,1 é menos x 2, 3. Que é igual a menos x23 embaixo, que é igual a menos y01. Então, eu já começo a relacionar. Eu começo a ver que a componente 0,1 desse é a componente 2,3 desse. Ou seja, qual é o papel dessa relação? É me dizer que as componentes do y são réplicas das componentes do x. Então, eu reduzi essas componentes aqui, deixam de ser independentes, porque eu posso fazer isso para todas as componentes. Só fiz para uma. Então, o y01 daqui é menos o x23 daqui. Quando eu pegar o y02 daqui, vai ficar o x13 daqui. Quando eu pegar o y03 daqui, vai ficar o x12 daqui. E depois continuo. Pego o y12, vai ficar x03. O y23, x01, e assim vai. Então, as 6 componentes que estão aqui, elas já estão aqui, por causa dessa relação. Então, eu quero, essa relação me reduz de 12 para 6 componentes complexas, né? 12, desculpa, 6 reais, 6 reais. Então, essa relação me reduz de 12 componentes reais, 12 componentes reais desse A aqui, né? São 6 reais aqui, 6 reais aqui. Esse cara aqui tem um pensamento cinético de 42, real, 6 reais, 100 reais, 12. Então, de 12 reais, essa relação aqui me reduz para 6 componentes reais. 6 componentes reais, na verdade, são 3 componentes complexos, certo? Mas aí, então, o que a gente está observando? Deixa eu apagar aqui. Então, dizendo o seguinte, essa relação aqui, então nós colocamos isso aqui, A tilde, mini. Então, estou impondo esse vínculo aqui. Quais são as consequências desse vínculo? Então, esse vínculo aqui é o que nós chamamos de uma autodualidade para tensores complexos no espaço de compostos. Então, esse vínculo aqui, ele me reduziu, me fez esse trabalho. Então, ele me mostrou que o meu tensor A mini apresenta 3 componentes complexas independentes. Ou 6 componentes reais, por causa daquela condição ali. Então ele apresenta 3 componentes complexas independentes e
3, nós sabemos, então nós pegamos essa representação 1, 0 mais 0, 1, aqui eu tenho dimensão 3, aqui eu tenho dimensão 3. Então agora, esse vínculo, se um tensor satisfaz a essa relação, ele tem 3 componentes complexos independentes. Olha, ele pode estar aqui ou aqui. Então, nós pegamos um tensor que satisfaz a essa condição aqui, esse tensor purinho, ele está na representação, a gente coloca ele na representação no zero. E aí, se a gente coloca ele na representação no zero, o anti-autodual, então automaticamente esse cara aqui, se eu pegar agora essa condição, uma outra condição alternativa, né? Se eu puser essa condição, então esse tensor A, ficou muito claro assim, então A mini, um tensor complexo, autodual, nesse sentido, ele está naquela representação. E esse tensor aqui ficaria, se eu imponho essa condição, ele está nessa representação. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa representação do zero, ela não consegue acomodar tensores reais. Porque para ser real, eu teria que impor a condição de autodualidade, mas a condição de autodualidade para tensor real está zero. Eu só consigo impor autodualidade se eu colocar esse I, ou anti-autodualidade. Então, essa representação aqui, ela vai ser útil para representar tensores autoduais complexos e autoduais nesse sentido, e essa representação aqui, ela vai acomodar tensores complexos anti-autoduais nesse sentido aqui. O tensor eletromagnético, como a gente estudou em aulas precedentes, esse F de Maxwell, ele é real. Então ele não está nem em 0,1 nem 1,0. Ele está aqui. Ele vai ser uma combinação de 1,0 mais 0,1. O que nós podemos fazer é o seguinte. Como é que você tem 0,1, 1,0? Você escolhe. Se você escolher um, não sai por consequência. Deixa eu colocar aqui mais uma posição só. Nesse curso de eletromagnetismo, esse detalhe em si não é tão importante, mas quem estuda, por exemplo, teorias não abelianas, por exemplo, estuda instantâneas, né? Quem for estudar o setor não perturbativo das teorias de Young-Mills vai se deparar com essa questão. Em geral, a gente impõe uma condição de os instantâneos. Eles, primeiro, vamos no espaço euclidiano, eu já saio do espaço unipóide. Então, vamos no espaço euclidiano. Eu já posso impor a relação de autodualidade sem o I. No espaço euclidiano, como eu mostrei para vocês no início, nós podemos impor a condição de autodualidade com o tensor real. E aí, esse tensor real autodual, ele vai poder representar o que a gente chama de um instinto autodual. Então, essa relação, isso vai ser interessante, sobretudo para quem vai estudar vamos dizer, configurações não perturbativas, quem estuda confinamento, que precisa impor, trabalhar, às vezes, o confinamento, né, atribuído ao setor de instantâneos, e aí a gente precisa impor essas relações. No caso da eletrodinâmica, nós não vamos para o nosso campo FI, o campo de Maxwell é real. Então, ele está numa representação mista. O que eu estou querendo colocar para vocês é isso aqui. O FI de Maxwell, ele está nessa representação, 1,0 mais 0,1. Mas nós podemos formar a partir dele, imaginar que eu pego agora esse tensor aqui, ó. Imaginar que eu pegar esse tensor G mini, eu vou definir assim, o F mini de Maxwell mais I vezes o F mini de Maxwell. Digamos que eu defina esse tensor aqui. Então, se eu tirar o dual desse tensor aqui, ele vai ser o dual do F mini. Agora, quando eu tirar o dual aqui, vai dar um sinal menos, então vai ficar menos I vezes F mini. Então eu posso colocar esse menos I em evidência, e aí aqui eu teria F mini mais I vezes F mini, que é
no nosso GMI. Então, esse tensor aqui, definido desse modo, se eu colocar um sinal mais aqui, ele vai satisfazer essa relação. Se eu colocar o sinal menos, ele vai satisfazer. Bom, vou botar aqui para ver. Então, essa relação está me dizendo isso. GMI é menos I GMI. Então, essa combinação aqui do tensor de Marx, ela é anti-alto do alto. Então, esse objeto aqui, então, com o tensor de Maxwell, eu posso formar um tensor complexo que está na representação zero. Certo? Tá lá. Se agora nós definíssemos tudo com sinal menos, eu faço a mesma coisa que vai dar um mais aqui. Então, se eu pegar essa combinação F em I menos I vezes F em I, esse objeto aqui pertence à representação. Mas, quer dizer, quando a gente soma as duas, né? Quando eu somo esse cara com esse cara, isso aqui desaparece. Aí eu ganho que F em I pertence a um zero mais F em I. Certo? Então, o tensor de Maxwell, ele não está na representação nem o zero nem zero. Ele está na soma direta das duas. Mas eu posso reduzir o tensor de Maxwell construindo a partir dele dois tensores complexos, né, com essa formulação aqui. E aí, esse cara cai nessa representação e esse cai nessa representação. Foi isso que o Léo falou que ele não teve tempo de fazer com vocês, aí ele pediu para eu fazer com vocês, só para completar. Então, a moral de tudo isso é dizer que no espaço de Minkowski nós não conseguimos definir um tensor de rank 2, que seja ou alto do alto ou anti-alto do alto. De fato, na nossa aula anterior, né, na aula anterior do Léo, eu tinha mostrado para vocês que quando a gente passa do F em I para o F tilde I, a gente tinha escrito assim. Nós tínhamos escrito, se eu me lembro bem, o F em I, né, ele tinha essa forma, só para lembrar para vocês. Zero e a x sobre c. Se me lembro bem, eu vou o F0 embaixo, o F0 ali embaixo, é D0 aí, menos DI a zero. Então, esse cara aqui é menos o vetor euclidiano, e esse cara aqui é menos gradiente de φ, menos de ABP, tem C aqui, tá certo. Então, isso aqui é x, é y, é z, e aqui é menos é x. Então, esse aqui é o tensor de Maxwell, né? Aí depois aqui nós temos a linha 1, coluna 0, linha F12. F12 é D1 a 2 menos D2 a 1. D1 é o dx, A2 é menos AY, D2 é dy, mais o A1 é menos o AX. Então fica menos dx AY menos dy AX. Isso aqui fica menos D componente C, fica D componente Y, fica dz. Então esse aqui era o tensor de Maxwell que nós tínhamos construído na nossa aula. Pessoal, acho que o sinal do BX é invertido. Oi? O sinal do BX acho que é invertido. É invertido também, obrigado. Está errado aqui sim. O certo é esse que o Gabriel falou. Obrigado. Muito bem. Então esse é o nosso F2. Aí quando a gente vai para o F2 igual, quer dizer, quando a gente passa do F em I e vai para o F2 igual, eu obtenho um novo tensor, fazendo a troca. E vai em B, e B, e vai em menos E. E
Então, se nós impuséssemos a condição de autodualidade, esse tensor seria zero. Então, o tensor de Maxwell, se ele fosse autodual, os campos A e B seriam nulos, né? Porque eu troco o E que vai em B, e se eu agora passo desse aqui para cá, né? O E que vai em B, o B que vai em menos zero. Então, E seria igual a menos zero. O B vai em menos zero, mas menos zero vai em menos B. Então, menos B igual a B, B igual a zero. Então, o tensor de Maxwell seria autodual se todos os campos fossem zero. Mas isso fica claro, porque ele é real. Então, um tensor real nunca pode ser autodual. Por isso que aparece campo elétrico e campo magnético. Se o nosso mundo fosse euclidiano, nós não teríamos a diferença entre campo elétrico e magnético. Nós teríamos um campo só. Porque, basicamente, eu poderia igualar o E com o B e a condição de autodualidade. Se eu impusesse a condição de autodualidade, o E seria o B e o B seria E. Mas o problema é que B é menos E, por causa do sinal, por causa do espaço do negócio. Então, a autodualidade é uma forma de cogitação para tensores reais. Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E vou deixar aqui uma coisinha para vocês pensarem também em cima disso. Vai ser o seguinte. Vamos imaginar que nós tivéssemos um espaço dessa métrica. Ou é um espaço de Minkowski, como eu tinha falado com vocês, que é chamado espaço de anti-de-Sitter, né, quadridimensional. Espaço de Minkowski, dois dores, né? De que a métrica dele seja mais, menos, menos, mais. É como se tivesse dois tempos, né? Um tempo t, coordenada x, coordenada y, e um tempo t grande. Então, se eu tivesse um espaço com essa métrica aqui, né? Nesse espaço aqui, então, a pergunta que a gente se faz é um espaço tipo Minkowski, mas ele não é nem euclidiano e nem um Minkowski tradicional. É esse espaço aqui que a gente chama muitas vezes de espaço de Artial. Então, nesse espaço aqui, a pergunta é: como fica a condição de autodualidade? Dê uma olhada nessa, averiguem essa propriedade, lembrando do que nós fizemos com o espaço do Minkowski, certo? A questão da métrica, mudando a métrica, nós mexemos com a relação entre os épsilons. E aí, tudo fica muito vinculado a essa relação entre os épsilons, na hora de botar o dual e o anti-autodual. Certo? Eu acho que isso aí, mais ou menos, fecha as nossas discussões aí. Bom, agora outras coisas podem aparecer, mas aí vocês já estão com todas as ferramentas para poderem compreender. Vamos voltar ao que nós tínhamos trabalhado aqui. Eu acho que o Léo... Você tem aula do Léo aí? Vou dar uma olhadinha exatamente o que eu fiz, para não deixar nada acontecer, repetição. Vou dar um pouco de guaninha para vocês. Veja a pessoa de... tá ótimo. Tá ótimo. Beleza, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma outra. Então, nós temos visto a seguinte coisa. Então, o Léo trabalhou, pensou de energia, momento com vocês, né? No espaço do Minkowski, diretamente, né? Vou fazer a seguinte coisa, vou deixar uma tarefa aqui no automóvel, vou deixar uma tarefinha em cima do que o Léo fez, vou deixar a seguinte tarefa. Tarefa. Suponhamos que nós tenhamos dois campos, né? Vamos dizer que eu tenho um campo vetorial, eu vou chamar de WI. Tem um campo escalar, vou chamar de φ.
no campo escalar. Suponha que eu tenho um sistema de 3 campos. 2 campos vetoriais e um campo escalar. Suponha que esses campos aqui eles obedeçam as seguintes equações de campo. dmi, wmi. Então, vou lembrando que esse wmi aqui é o tensor de intensidade de campo para esse WMI. É o rotacional por variante. dmi WMI menos dmi WMI. Então, estou dizendo que esse cara aqui é o rotacional desse aqui. Estou usando a notação padrão do FMI. Aí vamos dizer que eu colocasse aqui um termo desse tipo, mais alfa φ mais alfa dmi φ isso aqui. Então eu tenho essa equação de campo aqui que está me acoplando uma corrente. Então eu tenho esses campos aqui, eles têm uma equação desse tipo aqui ligados àquela corrente. Aquela corrente é uma fonte externa para essa equação aqui. Então essa seria a equação para o meu cálculo. Então essa aqui seria a equação de campo. Por que eu estou dizendo que essa é a equação para o meu cálculo? Aqui eu tenho derivada. Então aqui eu tenho derivada. Esse termo aqui é uma derivada segunda no dado. Se ele é uma derivada segunda, então nós temos termos do tipo derivada temporal ao quadrado e derivada espacial ao quadrado. Tem laplacianos em D2 e dt2. Então é uma equação típica de onda. Né? O caráter ondulatório desse campo aqui está nesse termo. Esse termo aqui depende de duas derivadas, já que esse termo aqui para nós é dmi wmi menos dmi wmi. Então, essa derivada segunda está batendo aqui, está me produzindo para lambertiano o variante. Então, essa equação tem um caráter propagatório. Então, isso aqui seria, por isso que eu estou dizendo, isso aqui soa bem como uma equação de campo para o WMI. Então, isso aqui seria a equação de campo para o WMI. E quem está gerando esse WMI é aquela fonte. Por exemplo, se esse parâmetro for zero e esse parâmetro for zero, aquela fonte gera esse campo, fica igual a máxima, fica dmi, fmi igual a ji. Então, isso a gente consegue interpretar. E o que são esses parâmetros? O que o parâmetro alfa está fazendo ali? Ele está me trazendo a equação, me trazendo o campo Z para a equação do W. Então, ele está fazendo um acoplamento. Na verdade, esse parâmetro W, alfa, então, ele estabelece um mix entre esse campo e esse campo, porque em princípio a equação de cada campo deveria sair livre, né, desacoplada, mas não. Esse campo aqui, quer dizer, se esse parâmetro é zero e esse é zero, essa corrente gera esse campo. E aí esses termos aqui, eles são termos que vão entrar nesse sentido de serem mix. Então, quer dizer, o campo Z, ele se acopla com o campo W. O campo φ se acopla com o campo W. Vamos pegar agora a equação do ZMI. Vamos dizer que a equação do ZMI seja essa. dmi, ZMI. Ó, de novo, uma equação com derivada segunda, atuando no Z. Então, isso está dando ao Z um caráter propagatório. Agora, o Z se acopla com o W, né? Então, vamos dizer que a gente possa colocar aqui alguma coisa do tipo menos alfa
eu coloco uma corrente, vamos chamar de J grande M. Então, de novo, se esse parâmetro alfa é zero, aquela corrente está gerando esse campo. Então, esse campo, quer dizer, esse parâmetro alfa, ele acopla W com Z. Então, é claro, o Z tem que aparecer na equação do W. E o W vai aparecer na equação do Z. Eu estou colocando esse sinal menos aqui, que eu acho que vai aparecer em colocar. Mas vocês vão verificar, alguma coisa vai dizer se é mais ou menos. Vocês vão ver que, se eu errei, vocês vão descobrir que eu errei. Então, mas eu estou arriscando o sinal menos. E agora vamos pegar a equação do campo φ. Então, a equação do campo φ, vamos dizer, ela está me dando D'Alembertiano de φ. Então, por exemplo, o campo φ não está se acoplando diretamente com o Z. O campo φ se acopla com o W. Então, o W tem que se acoplar com o φ. Então, o Z se acopla com o W e o φ se acopla com o W. Agora aqui, o Z se acopla com o W, mas em nenhum momento eu estou dizendo que o Z se acopla com o φ. Por isso que o φ não apareceu. Agora, então, o φ se acopla com o W. Então, tem que entrar com o W, esse parâmetro aqui é beta, então vai ficar menos beta. Dmi, Wi. Isso aqui é igual a uma fonte, que eu vou chamar uma fonte escalar S. Então, esse é o sistema de campos que eu estou colocando para vocês. Nós temos 3 campos, 2 campos vetoriais e um campo escalar. Tá? Eles são acoplados com acoplados por meio daqueles termos alfa e beta. Então, segundo a gente, olhando diretamente para essa equação, a gente reconhece que alfa e beta são parâmetros de mixins. Eles levam um campo na equação do outro. Então, o campo W se acopla com Z, o campo W se acopla com φ. O campo Z se acopla com W, já que W se acoplava com Z. O campo φ se acopla com W, mas Z e φ estão desacoplados entre si. Talvez o acoplamento deles seja indireto, quer dizer, Z se acopla com W, W se acopla com φ. Então, claro que Z indiretamente vai se acoplar com φ, mas isso não está relatado aqui nas equações. E esses objetos que estão do lado direito são as correntes. São as fontes para esses campos. Claro, se essa radiação estivesse propagando livre no vácuo, então tudo é zero do lado direito, teria as 3 equações de campo livre. Tá? Seria como se fosse dmi f min igual a zero, dmi f de min igual a zero, as equações de Maxwell livre no vácuo. Mas aqui eu estou colocando no princípio a presença dessas fontes. Então a tarefa é, dadas essas 3 equações, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício que vai assim, fazer vocês viajarem um pouquinho além daquilo que o Léo colocou para vocês. A primeira busca que vocês vão ter que fazer aqui é chegar. Deixa eu ver a anotação que o Léo usou, que pensou de energia dentro desse objeto no início. Deixa eu mostrar que eu chamo de delírio, né? Poder, né? Então, chegar ao TMI deste sistema de campos. Então, se vocês este sistema de campos, vou colocar assim, campos livres. Então, vamos ver os campos que a radiação eles se propagando livremente no vácuo. Então, quando os campos estão livres, todas as correntes são zero. J, I, zero, J, I, igual a zero, e o S. Então, eu não tenho nenhuma fonte. Então, eu tenho uma radiação livre se propagando no vácuo com esses 3 campos. Então, eu gostaria que vocês chegassem ao TMI e obtivessem, né, chegar ao TMI desse sistema de campos livres, identificando vetor de pontos. Tá certo. Dois.
Então vamos verificar se essas ondas elas têm características de serem longitudinais ou transversas, coisas assim. A terceiro, introduzindo as fontes, né? Acoplando, né? Dei uma trabalhada nisso, isso aí vai fazer vocês, vai ajudar inclusive naquelas tarefas que eu passei para vocês, também a chegarem a alguma coisa similar. Mas isso aí vai ser bom para vocês vão ter que mexer um pouco com essa noção sabe, das equações de campo, saber como é que o sistema se comporta, né? É um pouco essa ideia desse exercício. Muito bem, só para dar uma relaxadinha. Vamos agora começar o... O que nós vamos fazer? Qual é a moral da história? Nós já aprendemos, né? Então, o que próximos passos. Estudando o grupo de Lorentz, né, então nós já trabalhamos três aspectos. Nós vimos que essa representação aqui, representação 0, 0, a gente associa ela aos chamados campos escalares, né, spin 0, e a gente coloca para esse campo aqui uma dinâmica de Klein-Gordon. A gente coloca uma equação de campo do tipo Klein-Gordon e a gente já viu que o objetivo, né, dessa equação aqui, que é 1 sobre C2, né? D'Alembert chama de φ, né? Vou tirar isso aqui. Tá, comparando C, quer dizer, o objetivo dessa equação aqui, ele escreveu uma relação entre energia e momento para esse campo. Essa relação aqui, ela está me dizendo que essa radiação tem uma relação de dispersão, né? E a relação de dispersão lida na versão corpuscular, ela me dá uma relação de dispersão, que é 2 C2 mais N2C4, onde a gente associa esse M a esse C. Esse M que é uma função de si, né? Então, isso é o papel da equação de Klein-Gordon. Aí nós vimos depois, trabalhando no grupo de Lorentz, nós vimos essa representação aqui, que era a representação dos termos de vai e left. Então, a gente escreveu uma equação de vai para esse campo aqui, que era I, H cortado, sigma mi, dmi, si, igual a zero. Então a gente viu que essa equação de campo descreve a propagação de um férmio em meio de massa zero. Aí pegamos a equação, e esse férmio aqui, ele se propaga com o spin alinhado sempre com a direção de movimento. Então, foi a física essa equação que descreve a trajetória. Depois nós pegamos uma outra equação, uma outra representação do grupo de Lorentz, que essa representação do grupo de Lorentz, ela nos levou a uma outra equação, também chamada equação de Weyl. Aqui a equação de Weyl para partículas leves, e aqui a equação de Weyl para as partículas Weyl. Então, de novo, aqui está descrevendo férmions que se propagam com velocidade da luz
mas com spin anti-alinhado com a direção do movimento. Chegamos à equação de Weyl-Leck. Depois a gente pegou uma outra representação fermiônica, que foi a representação do chamado campo de Dirac. Aqui a gente pega a soma direta dessas duas representações e introduz, né, a massa. Então a gente chegou a isso aqui. Pegamos essa representação, meio zero, mais zero meio, e organizamos essa representação aqui. É a representação a qual pertence o nosso ferro Ψ, que nós colocamos desse modo. Ψ, e essa equação aqui, ela era constituída dentro dessas matrizes gama-mi, que nós definimos desse modo, zero, sigma barrado mi, sigma mi, zero. Essas matrizes satisfazem essa relação. São matrizes 4 por 4, satisfazem essa relação que a gente chama de álgebra. As matrizes 4, as matrizes de gama de Dirac. E aí, esse fermo aqui, ele seguir essa equação I, H quadrado, gama mi, mi, menos MC, Ψ igual a zero. E é essa equação aqui que nós dizemos que é a equação de Dirac. Para um fermo, meio massivo, e aí ele tem as duas componentes, ele tem a parte ele tem dois modos de propagação. Ele tem uma componente que se propaga com spin meio na direção do movimento e a componente uma outra polarização. Então esse é um fermo mais completo. Ele tem os dois graus, as duas possibilidades de polarização, ao passo que os de Weyl são muito amarrados. Né? Então isso aqui é a equação de Dirac. Vamos observar aqui só para chamar a atenção de vocês, né? A gente pode ver como deixa eu apagar isso aqui. Eu acho que eu não sei se eu cheguei para escrever isso. Essas matrizes gama, né, segundo aquela relação ali, deixa eu escrever para vocês. Aquelas matrizes gama, elas têm essa propriedade. A matriz gama zero é uma matriz hermitiana. E as matrizes gama espaciais, elas são anti-hermitianas. É só por construção, só olhar, certo? Por exemplo, a matriz gama zero, sigma barrado zero, né, são sigma barrado, vou declarar para a gente só sigma mi, e essa matriz aqui, quer dizer, tem quatro matrizes sigma, sigma 0, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Então, sigma 0 é a identidade 2 por 2, e as três matrizes espaciais são as matrizes de Pauli. Então, essa matriz aqui, na verdade, é 4 por 4, escrita em termos de submatrizes 2 por 2. E esse conjunto, sigma barrado mi, que nós definimos, né, vinha diretamente das equações, a conveniência foi definir desse modo assim. Então, a matriz gama zero, ela tem identidade e identidade. Então, se eu tirar o conjugado hermitiano dela, ela é ela mesma. Se eu pegar a matriz gama 1, ela é 0 menos sigma x. Sigma x, 0. Certo? Tá aqui. Vou entender tudo, vamos conectar. Não tem vai te dar o obrigado, Pet. Vai chegar aí no geral, eu acho que não tem problema, não acho que já vai aguentar, não está tão quente assim. Ele tem que ir embora.
e eu não tenho a chave lá da caixinha de ar-condicionado, eu vou pedir ao Tião, o Tião tem, que aí quando eles forem embora eu posso manter o ar refrigerado ligado. Então vamos lá. Então a matriz gama 1 está lá, sigma barrado 1 é menos sigma x. Sigma 1 é sigma x. Então essa matriz aqui claramente é anti-hermitiana. Está lá. Todo mundo com medo de sentir calor. Vamos esperar. Depois que termalizar, quando começar o calor, a gente abre a janela. Vamos aproveitar o friozinho ainda ali, né? Então vamos lá. Gama 2. Então isso fala do gama 1. Se eu pegar gama 2, eu vou ter aqui menos sigma y. Eu vou ter aqui sigma y. Mas claro, as matrizes sigma são hermitianas, todas elas. Então quando eu tirar o conjugado hermitiano disso aqui, quer dizer, o gama 2 da águia vai ser 0, sigma y da águia, menos sigma y da águia. Só tira o conjugado hermitiano. Mas aí essa matriz é hermitiana, essa é hermitiana, então é menos. Então as três matrizes espaciais são anti-hermitianas. Aqui. Outra coisa que a gente pode observar por essa relação aqui é que fazendo 0, 0, gama 0 ao quadrado é a identidade. E as matrizes espaciais ao quadrado são menos a identidade. Então o que a gente tem aqui, gama 0 ao quadrado é a identidade. E as matrizes espaciais são menos a identidade. Isso está tudo escrito lá naquela relação que dá aula de Essas aqui são as relações de hermiticidade. E aí a gente pode definir o seguinte: se a gente pegar, segundo Dirac definiu, né, o chamado conjugado não hermitiano, mas o conjugado de Dirac, que eles chamam de gama barra, que não tem nada a ver com esse barra. Esse barra aqui é uma mera anotação. Eu podia botar um tio, ou podia botar um acento circunflexo, não sei. Eu poderia colocar qualquer coisa, só para definir dois conjuntos distintos de matrizes sigma. Agora, esse barrado de Dirac é uma definição mesmo, feita da seguinte maneira. Por definição, isso aqui é gama 0, gama μ dagger, gama 0. Então, se a gente experimenta essa relação para o gama 0, gama 0 barrado dá o gama 0. Se eu fizer a mesma relação para os gama i's, esse sinal menos desaparece. Por exemplo, se eu pegar o gama i barrado, então vai ficar gama 0, gama i dagger, gama 0. Mas as matrizes gama i são todas anti-hermitianas, então sinal menos. Por outro lado, pela álgebra de Clifford, essas matrizes temporal e espacial quântico-mútuo. Então eu posso trocar a ordem e aqui não sinal mais, trazendo o contrário. Gama 0 ao quadrado é a identidade, então eu recupero essa condição de como se fosse autoconjugação. Então, do ponto de vista do conjugado de Dirac, todas as matrizes gama, independentemente de serem espaciais ou não, elas são autoconjugadas. Por isso que ele definiu isso, para ter uma coisa uniforme. Tem que trabalhar com as matrizes gama 0 anti-hermitianas, e as matrizes hermitianas e a matriz gama i anti-hermitiana. Essa matriz aí, essa definição resolve tudo. Agora, lembrar, claro, que essa definição, imagina que eu tenho uma matriz gama atuando no ferro, no espinor. Então, o que significa? Isso aqui é um vetor, né? Então, se a gente definiu a transformação tipo similaridade das matrizes para um vetor, quer dizer, para um espinor, o barrado é definido desse modo, psi-dagger gama 0. Então, se eu pegar o barrado dessa relação aqui, isso aqui, quer dizer, uma matriz, vou botar uma matriz N qualquer, uma matriz atuando no vetor, me dá no final do dia um vetor. Então, o conjugado de Dirac de um vetor é o próprio vetor conjugado hermitiano gama 0. Então, isso aqui vai me dar psi-dagger m dagger gama 0. Aí aqui a gente coloca a identidade sob a forma de gama 0 vezes gama 0. E aí, psi-dagger gama 0 é o psi barrado, e gama 0 m dagger gama 0 é o m barrado. Então, o conjugado de Dirac, ele segue as mesmas regras que o conjugado hermitiano. Então, se eu pegar, por exemplo, uma matriz M1 vezes uma matriz M2 e conjugar, isso aqui vai me dar M2 barrado, M1 barrado, exatamente como o conjugado hermitiano. Se eu pegar uma matriz atuando num vetor e tirar o conjugado de Dirac, vai ser o conjugado desse e conjugado desse, exatamente como se fosse o conjugado hermitiano. Se eu pegar o conjugado e o conjugado, eu restituo a matriz original. Como está? M dagger é M.
psi barra barra, psi barrado, barrado, psi. Então, o conjugado hermitiano, ele segue exatamente, o conjugado de Dirac, ele segue exatamente as regras do conjugado de Dirac, de hermitiano, só que lembrando que ele define desse modo aqui. Quer dizer, não é exatamente o conjugado hermitiano. Muito bem, então com essa condição aqui, a gente pode pegar essa equação, deixa eu apagar essa equação, e vamos tirar, então vamos abrir essa equação. Bom, essa equação já está na forma em cima, vamos só escrever ela assim, ó, I, H cortado, gama Mi, dmi atuando psi, menos MC, psi, igual a zero. Então, a gente pode agora usar as propriedades do conjugado hermitiano. Isso aqui, ó, isso aqui é uma matriz atuando nesse vetor, quer dizer, o gradiente de um espinor se comporta como um espinor. Isso aqui é, esse espinor aqui tem 4 componentes, então eu vou ter dmi do psi1, dmi do psi2, dmi do psi3, dmi do psi4. Então, esse objeto aqui se comporta como um espinor, esse aqui é uma matriz, isso aqui é um espinor. Então, essa equação tensorialmente está perfeita. Isso aqui é uma matriz 4x4, isso aqui é um vetor coluna, isso aqui é um vetor coluna, tudo ok. Vamos tirar então o conjugado de Dirac dessa equação. Lembrando que ele satisfaz as mesmas regras do conjugado hermitiano. E como, claro, o conjugado de Dirac tem aqui dentro um conjugado hermitiano, claro que o que é I vai virar menos I. Então essa equação agora escrita em termos, né, do conjugado de Dirac, ela vai ficar menos I, H cortado. Agora, isso aqui é um férmio, isso aqui é um espinor. Então esse espinor vai passar aqui para frente, dmi psi barrado. Derivada segue agarrada com ele, porque esse barrado é uma operação no espaço espinorial. Então, esse dmi não tem nada a ver, esse dmi é uma derivada no espaço-tempo, não no espaço espinorial. Então, esse espinor aqui, ele vem para cá, dmi psi barrado. Isso aqui é o gama mi barrado. Menos mc psi barrado. Deixa eu colocar aqui para vocês, só para, às vezes, não ficar tão assim fora de propósito. O que é o psi barrado? Psi barrado é isso aqui, o psi dagger gama zero. Ou seja, é o psi1 estar, fica a matriz transposta e conjugada, né, complexa. Psi3 estar, psi4 estar. E a nossa matriz gama zero? Gama zero é 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. É a nossa matriz gama zero. Está lá. Então, nosso psi barrado, com essa representação, ele vai ficar psi3 estar, psi4 estar, psi1 estar, psi2 estar. Esse aqui é o meu espinor psi barrado. Então, isso aqui significa dmi do psi3 barrado, dmi do psi4 barrado, dmi do psi4 estar, dmi do psi2 estar. É esse objeto aqui, mas com a derivada espacial atuando em cima de cada objeto. Tá? Só para dar uma caminhando assim, fora do conceito aqui. Deu uma representação explícita. Mas lembrando que o gama mi barrado é gama mi. Então, vamos lembrar isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar a primeira equação e multiplicar a esquerda psi barrado. E vamos pegar essa segunda equação e multiplicar a direita por psi. Essa equação ficou toda com sinal menos, então a gente pode cancelar isso aqui. E aí eu posso subtrair essas duas equações. Quando eu subtrair essas duas equações, né, nós vamos ter aqui... vamos somar essas duas equações, que aí esse termo aqui cancela esse termo aqui. E aí nós vamos ter, o primeiro termo é psi barrado, IH cortado, gama mi, dmi do psi. O segundo termo é mais IH cortado, dmi do psi barrado, gama mi, psi. Ou seja, essas duas equações somadas, elas me dão uma equação de continuidade. A menos das constantes IH cortado que eu posso jogar fora, porque isso vai dar zero, eu ganho essa condição aqui. Então, existe um quadro vetor formado a partir, né, do campo de Dirac, né, desse espinor, desse campo espinorial psi, do
com as matrizes gama que satisfaz uma equação tipo continuidade. Vou apagar isso aqui. Só para ver qual é a forma, vamos ver a forma explícita disso aí, só para quem nunca viu a equação de Dirac, não ficar assim, trabalhando com uma estrutura muito fechada, vamos ver o que está ali dentro. Então, nós temos essa expressão aqui, que obtivemos, que é essa grandeza aqui, que eu fiz, na verdade, essa grandeza é um quadro vetor. Como satisfaz uma equação de continuidade? Você usar já a notação simbólica que a gente gosta de usar para corrente, né? Tem uma lei de conservação, uma equação de continuidade que está me dizendo o seguinte: d0 do j0 mais di do ji igual a zero. Se eu definir essa grandeza desse modo, então aquela equação de continuidade fica assim. Então isso aqui é 1 sobre c ddt do j0 mais a divergência desse j igual a zero. Então nós temos aqui uma típica equação de continuidade que está me dizendo que é 1 sobre c, né, ddt de uma carga aqui, vamos chamar assim, mais, né, o fluxo ou eu integre essa equação no volume do espaço tridimensional, no hipervolume tridimensional. Claro que esse Q aqui, então, para nós, eu estou dizendo que é isso aqui. Bom, se a gente pega essa equação integra, é a típica interpretação da equação de continuidade. Então, nós temos aqui esse objeto que está crescendo ou diminuindo no tempo, segundo o fluxo desse vetor, está entrando ou está saindo. É a típica equação de continuidade. Então, tem uma equação de continuidade ligada à equação de Dirac. Agora, a gente pode se perguntar, essa equação de continuidade está expressando o quê? Massa é um fluxo de quê? Vamos ver, então, vamos buscar uma interpretação para isso. Mas, antes disso, vamos ver a forma explícita desse objeto. Isso aqui é psi-Dagger gama zero. Aí aqui eu tenho gama mi, psi. Isso aqui é o meu j. Então vamos pegar as componentes. Vamos pegar a componente j0. Quando eu pegar a componente j0, aqui é zero. Gama zero ao quadrado é a identidade. Então isso aqui me dá simplesmente psi-Dagger psi. Certo? Que é, na verdade, né, psi alfa está em modo a soma, né? Soma em alfa, né? 1, 2, 3, 4. Das 4 componentes. É uma grandeza não negativa. Certo? E aí, vamos pegar agora a componente espacial. Vou pegar o J vetor. Isso aqui vai ficar psi-Dagger, gama zero, gama psi. Então, eu vou lá para cada matriz dela, eu posso fazer esse cálculinho aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui vai ficar, vou colocar essa psi-Dagger. Gama zero é zero, identidade, tudo 2 por 2 agora. E o gama é zero, matriz de Pauli, menos matriz de Pauli, zero. Então, isso aqui vai ficar psi-Dagger. Sigma, zero, menos sigma, psi. Então, se nós escrevermos, né, o nosso psi nessa forma bidimensional, o que nós temos aqui vai ser psi-Dagger, Q-Dagger, sigma, zero, menos sigma, psi. Está bem para nós, né? Psi-Dagger, sigma, psi. Menos Q-Dagger, sigma,
as duas componentes se desacoplam. Então, essa espécie de corrente é uma corrente diagonalizada. Ela não mistura o psi com o qui, como lá também. Né? Essa parte escalar, daquilo que a gente interpreta como uma densidade, se a gente abrir isso aqui, vai ficar a mesma coisa, vai ficar psi dagger psi mais psi dagger qui. Então, eu tenho o setor psi e o setor qui, cada um fluindo. Então, eu tenho uma equação de continuidade e eu interpreto isso aí como uma quadra corrente. Como nós... Então, isso aí tem uma interpretação, né, de uma densidade. Esse rho está fazendo o papel de uma densidade. Então, como o campo de Dirac tem carga, suponhamos que ele seja a carga, ou seja, a carga elementar dele seja E, então a gente faz essa associação. A gente pega essa corrente aqui, define essa corrente botando esse E na frente, e aí eu vou ter psi barrado gama mi psi. E aí esse objeto aqui vai estar descrevendo uma densidade de carga, não uma densidade de, vamos dizer, de portadores, mas uma densidade de carga. Eu coloco o constante E à mão. Já que isso aqui é conservado, se eu multiplicar pela carga fundamental, então isso aqui me habilita, né, na formulação de Dirac, me habilita a eu definir, eu começo a ter uma estrutura microscópica para aquilo que é a corrente que aparece na equação de Maxwell. Quando Maxwell escreve lá que o campo eletromagnético, né, ele é gerado por alguma corrente externa, essa corrente é um rho, tem uma densidade de carga, essa corrente tem densidade de corrente, que é uma corrente por unidade de área, ou seja, eu tenho um J que não se declara. Com a teoria de Dirac, sabendo agora que eu estou fazendo uma formulação mais microscópica para o elétron, eu pego essa corrente que é conservada pela equação de Dirac, multiplico pela carga e vou interpretar isso aqui como sendo a corrente eletromagnética associada ao campo do elétron. E aí eu começo a dar uma formulação microscópica para isso que está aqui do lado direito da equação de Dirac. Eu começo a criar um sistema de campos, né, que se acoplam. Eu não simplesmente estou dizendo que, vocês estão lembrados, né, que quando a gente pega, deixa eu marcar um instantinho só, a gente pegou a equação de Dirac, dmi f não, perdão, a equação de Maxwell, isso aqui é uma corrente externa. Então, se a gente pegar a componente μ igual a zero, então eu sei que está me dando divergência do E. Na verdade, aqui, a corrente μ zero, J μ, vou colocar assim. Então, a gente, quando a gente tem divergência de E aqui, a gente, esse J μ para nós, ele tinha essa estrutura aqui que era então, isso aqui dava para nós um E sobre C. Se a gente pegar a equação de Maxwell dessa forma, traduzir diretamente a componente μ igual a zero, fica a divergência do E sobre C, que é a componente entre 0 e 1. Aqui eu tenho μ0 e a componente 0 é C vezes ρ. Então isso aqui dá C2 vezes μ0, ou seja, isso aqui, quando eu trago esse C para cá, esse C sai daqui, vem para cá, C2 é 1 sobre 0 ε0, isso aqui me dá o ρ sobre ε0. Só que agora, eu sei que é esse ρ. Esse ρ é o J0, é o C, psi dagger psi. Então eu sei que eu vou ter aqui, eu já usei esse C aqui, né? Então já usei esse C aqui. Então, aqui vai ficar 1 sobre ε0, psi dagger psi. Então eu já tenho uma expressão para densidade de carga. Então já tenho uma análise mais microscópica daquilo que é o lado direito das equações de Maxwell. Eu tenho uma equação para o próprio psi. O psi não é uma fonte externa que eu dou e fica por isso mesmo. Agora o sistema é um sistema inteligente. Ao mesmo tempo que o psi está aqui nessa equação, eu tenho uma equação para o psi também. Então essa aqui é a proposta. Então, aí
equação de Dirac, ela me dá garantia, né, de que eu possa definir uma grandeza que é conservada pela própria equação de Dirac e que eu posso colocar um E aqui e dizer, eu vou interpretar isso como uma corrente eletromagnética. Então, essa é uma grande coisa, foi um grande momento importante na teoria eletromagnética, porque a gente começou a ver que aquelas cargas eletrônicas, né, a densidade de carga e a densidade de corrente, ela também pode ser escrita em termos de um campo mais fundamental. Não é só o campo de Maxwell, que é o campo que se propaga. Nós temos uma dinâmica para o campo de Maxwell, para o campo de Dirac também. Então, vamos colocar a coisa desse outro. Pode falar. Se você colocar um I ali, vai mudar mais ou menos aonde você acha? Mudar um I aonde? No J. O I é o quê? É um detalhe mais imaginário, eu já vi um I ali. Mas isso depende da métrica. Se você estiver trabalhando com a nossa métrica mais, menos, essa métrica, porque esse objeto aqui tem que ser real. Porque o que você quer? Você quer que essa corrente descreva uma densidade de carga, uma densidade de corrente. Então eu quero o quê? Eu quero que essa corrente seja real. Eu quero que o J seja um vetor real. Eu quero que o ρ seja real e que o J vetor seja real. O que significa tirar o conjunto? Deixa eu apagar isso aqui. Conjugado ermite, conjugado complexo. Né? Tirar o conjunto, então, isso aqui significa que eu estou pegando isso aqui, ó. Psi barrado, gama mi, psi, e tirando o estar. Observe o seguinte, quando você tem um número, isso aqui, do ponto de vista do estudor, isso aqui é um quadro vetor no espaço de Minkowski, mas isso aqui são 4, para cada gama zero, para cada gama mi, eu vou ganhar aqui um número. Então, isso aqui no espaço espinorial é um número que carrega o índice mi. Então, isso aqui são 4 componentes de um vetor. Como a gente viu aqui, isso aqui para sigma x, isso aqui é o jx, para sigma y, isso aqui é o jy, e para sigma z, isso aqui é o jz. Então, isso aqui é um número. Quando a gente pega o barrado de Dirac, ele é definido assim, gama zero, m dagger, gama zero. Se isso aqui é um número, isso não é uma matriz, vamos dizer que isso aqui seja um número complexo, C. C barrado vai ser gama zero, C dagger, gama zero. Só que tirar o conjugado hermitiano de um número pressupõe que é a transposição de um número, que é trivial. Então me sobra só aqui o conjugado hermitiano e aqui o gama zero. Só que se isso aqui é um número, não é uma matriz, isso aqui comuta. Eu posso passar o C estar para cá. Então gama zero é identidade. Então o conjugado hermitiano, o conjugado de Dirac de um número complexo é o seu próprio conjugado complexo. Então eu posso, como isso aqui é um número do ponto de vista espinorial, tirar o estar disso ou tirar o barrado disso, é a mesma coisa. E aí isso aqui fica mais fácil, porque essa operação eu sei trabalhar bem. Isso aqui é psi barrado, gama mi barrado, psi barrado, barrado. Mas psi barrado, barrado é psi. E o gama mi barrado é o gama mi. Então esse objeto aqui é real. Então se você colocar o i, isso aí fica